mais um episódio da série Gestores da Educação. Gente, hoje com um casal muito especial para mim, né? Que faz diferença na vida das pessoas e fazem história aí na educação já há muitos anos. Suzane Matos e Flávio Matos. Sejam muito bem-vindos para esse Obrigada. bate-papo com gente que está na educação, ó, antes de nascer quase, né, Suzane? Isso mesmo. 42 anos. 42 anos na educação, né? Nasceu no lar, já com a mãe ali tocando uma escola e hoje, né? E hoje faz um trabalho belíssimo, não só de educação formal, mas da educação emocional e financeira. Vocês têm que conhecer essa dupla, siga esse pessoal e eu vou deixar todas as descrições aí para vocês. São imperdíveis. Bem-vindos. Obrigada. É um grande prazer, um grande privilégio estarmos aqui. Eu sou Suzane Matos, como a Thelma já disse, e sou, antes de tudo, filha de Deus, esposa, mãe e uma apaixonada na educação. Eu trabalho na educação por paixão, por vocação. Eu nasci dentro de uma escola, então daqui a pouco vocês vão saber mais da minha história. Na verdade, Thelma, a honra é nossa. Um privilégio muito grande estar aqui com você, bater um papo contigo sobre nossas vidas, sobre tudo que nos envolve, aquilo que nos influencia. E, na verdade, pessoal, nós estamos aqui para poder causar um impacto na sua vida. De alguma forma, você vai entender o que tem acontecido conosco e da forma como nós estamos vivenciando toda a nossa trajetória. Meu nome é Flávio Matos, sou educador emocional financeiro e estamos aqui para bater um papo bem legal com a Thelma. Muito obrigado pela honra. Gente, para começar assim, né, para você não perder isso, Flávio lançou recentemente, né, Flávio? Exatamente. Esse livro aqui, ó, Faça do Importante Sua Maior Riqueza. Imperdível, ó, gente, tá no link da bio lá no Instagram do Flávio, que a gente vai marcar para vocês. Fala um pouquinho do seu livro, Flávio. Bom, na verdade, o livro ele é uma compilação de várias histórias que são minhas histórias, onde eu trago alguns ensinamentos importantes. Mas, principalmente, sobre três aspectos. Porque nós vivemos sobre três esferas. Aquilo que é importante, aquilo que é urgente e aquilo que é circunstancial. Se você parar para pensar num dia de 24 horas, se você puder ponderar e analisar aquilo que é importante, aquilo que é urgente e aquilo que é circunstancial na sua vida, a tua vida começa a fazer diferença. Então você começa a entender que essas histórias, elas vão entrar na sua vida de uma forma leve, tranquila, divertida e com grandes aprendizados. Porque aquilo que é importante, um dia pode se tornar urgente. Mas preste atenção, aquilo que é circunstancial pode destruir o que é importante e o que é urgente. Então eu trago esses ensinamentos dentro do nosso livro. E são histórias divertidas, são histórias de dores, alegrias e muito choro também. Maravilha. Gente, esse casal não tem só resultado, assim, objetivo e tal. Tem um resultado de vida, né, Suzane? Sim. Passaram por muita coisa, a história é muito linda, colecionam milagres. É verdade. É verdade. Gente, a gente fala assim, o maior milagre, né? É o milagre da vida, né, Suzane? Milagre E da você teve pertinho de perder, né? Tive, mas Conta Deus tem um rapidinho propósito. aí o ano, o que aconteceu com você? Ainda vindo para cá, Thelma, eu comentei no carro com o Flávio, como Deus, ele tem propósito em todas as coisas. E não adianta, quando você tem algo além para fazer, sempre vem, muitas vezes vem uma prova intensa. No ano de 2005, eu, uma jovem tranquila, meus 20 e poucos anos, resolvi tentar engravidar. Já tinha recém-casada e resolvi tentar engravidar. Só que quando eu parei de tomar um anticoncepcional para engravidar, aconteceu que eu descobri que tinha um problema chamado endometriose. E fui
tratar. Mas não, isso é coisa simples. Você vai fazer uma cirurgia aqui, vai ficar ótima. Vai embora no outro dia. Eu falei, então tá tranquilo. Nem avisei meus familiares, assim, muito. Avisei só minha mãe e fomos. Só que não aconteceu isso. Aí que entram os propósitos, as dores, mas que nos transformam. No ano de 2005, praticamente, resumindo, eu passei o ano no hospital. Internada mesmo, 2 meses. O mês de janeiro e o mês entre outubro e novembro. Passei por 5 cirurgias. Teria que passar por mais 2 por decorrência de complicações da primeira cirurgia. Não vou entrar em detalhes técnicos agora, mas a primeira cirurgia, tive uma hemorragia, tive uma infecção hospitalar, aí complicou o intestino, e decorrente disso foi tendo que fazer uma cirurgia para corrigir a outra e foi ficando pior. Até que chegou no início de novembro, eu ouvi da médica falando que eu iria fazer mais uma cirurgia para colocar uma bolsa de colostomia. E eu com sonda, então estava muito difícil falar, com uma sonda de alívio pelo nariz, bem grossa, como um tubo de caneta. Esperei a médica sair, ela falou assim, eu já preparei a UTI, porque eu iria ter que voltar para onde eu já tinha passado mais de 20 dias. E eu entendi que tudo tem um tempo. E naquele momento eu falei, chega. Chamei meu esposo e com muita dificuldade, ele veio perto de mim. Falei, Flávio, não libera. Não libera. O meu corpo não aguenta mais. É só isso que eu te peço. Ela falou que vai fazer. Não libera. E deixei com ele, porque eu não tinha condições de debater com a médica. Eu tinha perdido... Você não tinha força em relação nem pra falar. Nem força física, porque em relação ao que eu estou hoje, eu tinha 23 quilos a menos, de tão debilitada que eu fui ficando. Eu não levantava da cama sozinha. Se ele não me levantasse, eu ficava lá. E ele seguiu a intuição e o meu pedido. E quando a médica veio, pensa numa mulher que ficou brava. Porque ele não autorizou. Ela chamou ele lá fora e falou assim, então se ela morrer, a responsabilidade é sua. Falou, tá bom. Eu imagino que o coração dele estava apertado. Eu fui mas contra a ele medicina. seguiu. Flávio, conta. Não, eu fui- Conta aí da sua parte. A situação era grave, gravíssima. É. E Suzane Ou falou, opera ou morre. opera ou morre. Quando a Suzane falou assim, não permita mais nenhum tipo de cirurgia. Thelma, eu fiquei arrasado naquele momento. Por quê? Porque como que eu poderia ir contra a medicina? Um simples não meu seria a morte da minha esposa. Então foi muito difícil para mim. E no momento que ela me parou no corredor, eu estava subindo a escada, ela me parou, papel na mão, falou assim, eu preciso que você assine isso aqui, porque sua esposa precisa fazer mais uma cirurgia. Eu disse não. Eu disse, chega. A minha esposa não aguenta mais. E aí, nesse momento ela falou, se ela não fizer cirurgia, você é culpado da morte dela. Aí eu, caraca. Então eu sou culpado da morte dela. Mas eu não vou aceitar que faça nenhuma cirurgia mais no corpo dela. Imagine só, do outro lado, eu falei pra ele que se eu fosse pra cirurgia, eu ia morrer lá dentro. Nossa, Pensa, Flávio! pensa. Você não tá autoriza, porque Nossa. se eu entrar na sala de cirurgia, eu vou morrer lá dentro. Não autorize. Então ele ficou entre a minha vontade e a vontade da médica, que eram extremos opostos. Gente, nossa, Suzane, gratidão por sua vida. Então ele gratidão. não aceitou. Gratidão pela vida de vocês. Gratidão porque a gente pode respirar. E olha, Thelma, Gente, não que sabíamos impacto isso, nós, né? eu ia colocar uma bolsa de colostomia, mas não era por a questão da bolsa. Eu tive uma intuição que lá dentro não ia dar mesmo. Mas depois Os milagres aconteceram. os milagres aconteceram. O meu intestino não funcionava. Ele voltou a funcionar milagrosamente. E 15 anos depois, nascem os nossos filhos e o meu filho, nosso filho, que eram gêmeos, um casal, teve um problema de ânus imperfurado e usava bolsa de colostomia. Mesmo, né? Eu não sabia. Usava bolsa de colostomia. É porque a Olha gente só. falava muito disso, mas ele usava.
Gente, Esse é o nossa, muito É impactante. muito, E muito aí, forte. vocês falam muito assim, chegou o meu chega. Sim, Chegou o meu chega. chega. Você que acha assim que sua vida tá difícil, né? Que tá tudo muito complicado pra você. Às vezes só seu filho tá te dando trabalho, tá desobediente, o casamento não tá tão legal. Gente, família é isso, né? Família é essa luta diária que só o amor que faz a gente entender e faz a gente persistir e continuar. E eu vejo assim, no Flávio, na Suzana, assim, pessoas muito fortes, mas não são fortes porque são força deles. É algo que tem neles aí, que tá neles, que a gente sabe. Deus é muito forte na vida deles. Graças a Deus. E aí, eles falam, chega, chega, chega. E eles criaram até um método, né? Que é um método chega. Método chega. Conta, Flávio. Impressionante. É algo assim que essa força que a gente não, às vezes a gente acha que a gente não tem, mas que Deus A gente nos não dá tem, essa né? força para A gente poder não romper tem, as né? coisas. Então eu digo assim, se você pegar todos os pilares da tua vida, seja ele emocional, financeiro, espiritual, familiar, saúde, lazer, que mais, Sônia? É, Familiar, familiar e tudo mais. Em algum ponto você precisa dizer chega, basta, não dá mais, até aqui foi. Mas você precisa entender o seguinte: quando você diz chega, prepare para as consequências. Não é simplesmente chega e ponto final. Você chegou no chega ali naquele dia impactante que a médica falou, opera ou morre. E Exatamente. você falou chega. Pronto. Não dá mais. E a sua Chega. esposa do outro lado falou assim, se eu operar eu morro. Exato. Chega. Na verdade, na maioria das vezes a gente já sabe, a gente, por ser humano, por intuição, você pode chamar do que você quiser. Você sabe o A caminho. gente chama de você, Espírito quando Santo, você né? quando você tem um ponto de inflexão ali, você vai para a direita ou para a esquerda. Pare, respire. Você tem a resposta dentro. Mas muitas vezes a gente não ouve a nossa voz. Por quê? Porque aquilo pode custar até a sua vida. Você duvida. Nós estamos falando de educação. Com certeza, quando o jovem, o adolescente, chega ali naquela fase, que ele tem que saber o que ele quer, se ele for olhar para o íntimo dele, ele sabe. Ele sabe. Só que às vezes não é o que a sociedade espera dele. Aí entra a questão da educação tradicional e da paixão, que muitas vezes não há a paixão da pessoa, não é a paixão da família. Engraçado, a Suzana entrou aí num assunto, né, que a gente gosta muito de falar disso, que é essa decisão profissional. O que eu vou ser quando eu crescer? Qual é o propósito da minha vida? Para que eu vim no mundo? Essa é uma pergunta muito impactante. E só que cada vez mais está gerando um negócio contrário, uma depressão. Então, assim, cada vez mais estou recebendo pessoas deprimidas, desmotivadas, sem foco, que foi um aluno maravilhoso até o 9º ano, de repente chega no ensino médio, muda tudo. Ele não sabe. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E a gente sabe que a educação, ela cumpre um propósito. Mas quando você não sabe, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma faculdade? Eu vou fazer um curso? O que eu vou fazer? O que eu vou ser? Isso te distancia num ponto. Não é só depressão, Não. é pânico, é ansiedade. Quantos meninos passam... Gente, quantos meninos preparados que estavam ali no simulado tirando notas maravilhosas, tirando nota boa na redação, fazendo redação toda semana. Chega no Enem, não sai do banheiro. Você imagina? A pressão é muito grande, né? Muito grande. É pressão da pessoa, é pressão da família, é pressão da escola, é pressão dele mesmo. E aí, Flávio? É a pressão da Vocês sociedade. como, assim, E o- vocês como gestores educacionais há tantos anos, como é que é? Assim, vocês percebem essa virada, essa mudança? O que acontece nos dias de hoje, Théo?
existe a chamada demência digital. O que é demência digital? É a incapacidade do aluno, do adolescente, jovem, de se focar, de permanecer no objetivo, na meta estabelecida. Agora a gente fala em meta, tá? Mas como é que eu vou estabelecer uma meta se eu não tenho concentração? Como é que eu vou estabelecer uma meta se eu não tenho uma decisão do que eu quero? E aí o aluno começa a se perder nas viagens pela internet, porque tudo está na mão dele. A informação hoje é muito curta. E hoje nós... Não, menino não quer mais livro, Ele não né? quer, dificilmente Ele não você vê quer um mais aluno, livro, né? dificilmente você vê Vai, um aluno filho, com aí. livro Filho, na que mão. mochila é essa? Perguntando pra ele que não cabe nada aquela mochila. E antes levava uma mochilona. Falei, filho, você não tá levando livro pra escola, não? Ele fala assim, mãe, pra quê? A gente não usa mais livro. Sabe por quê, Thelma? Educação não é brincadeira. Não é um atalho, não é um machismo, não é nada disso. A educação é muito séria. É algo muito Flávio, sério. e assim, vocês, como gestores da educação, como donos de escola, que fazem essa diferença, a gente precisa se adaptar, né? Precisa se adaptar o quanto antes às mudanças, porque assim, fica meio que tá difícil para todo mundo, não tá A fácil. escola precisa entender o processo. Precisa entender o que está acontecendo no mundo. Precisa entender e até mesmo incorporar tudo que está acontecendo. E trazer para o aluno esse encantamento. O aluno precisa estar encantado com a escola. Conta aqui, Flávio, quando você fez a sua escolha profissional, como é que foi? Quantos anos você tinha? É uma história que eu vou falar para vocês uma coisa. Ó, meu pai é policial federal, minha mãe é advogada. Então o que eu via na minha casa? Eu vi meu pai prendendo e minha mãe soltando. E eu ficava de um lado para o outro, pensando, cara, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Não decidi nenhum nem outro. Eu fui parar da informática. Beleza, tranquilo. Fiz. Não serviu para mim, não me adiantou nada, sinceramente nada. Terminou o curso? Terminei o curso. Só que... Mas assim, só um instante. Por que você fez? Por que você foi para essa área tão oposta Acredite assim? se quiser. Eu comecei a vislumbrar o que poderia acontecer no mundo. Mesmo? Sério. Cara, esse aqui é interessante. É interessante, você ficou 5 anos na faculdade e pronto. Esse aqui deve ser interessante. Ficou interessante, mas não virou nada? Nada, porque eu Você começava... pensou várias vezes em parar o curso? Gente, dúvida tem toda hora, todo instante. Você pensou em parar o curso? Pensei. Você conversou com alguém sobre Não, isso? eu conversava muito com minha mãe. Sua mãe minha mãe te dava essa possibilidade? Minha mãe era muito séria. Hum. Minha mãe falou assim, termine o que você começou. Se não fosse essa voz, você tinha parado. Termine o que você começou. Isso é ser uma pessoa de ação. Sempre terminar o que começou. Mas você não queria não, Não Flávio? queria, não. Da sua vontade, não. E eu gostava muito dessa questão de tribunal, de audiência. Gostava muito dessa vibe de abrir um processo, ler, conversar com alguém. Falar, rapaz, então... Você lê muito, né, Flávio? Muito. Leio muito, graças a Deus. E eu aprendi com minha mãe aos 12 anos de idade, eu tinha 12 anos, minha mãe me perguntou, filho, o que você quer ganhar de presente? Cara, eu estava envolvido com bicicleta, videogame. Aí eu falei, mãe, qualquer coisa que você quiser. Minha mãe me deu uma gramática. Com 12 anos? 12, minha mãe me deu Isso uma foi gramática. motivador pra você? Demais, porque... Você gostou? Demais. Sério? Sério. Nossa. Demais. Eu olhei assim pra gramática e falei, nossa, mãe, que legal. Eu fui lendo a gramática e fui resolvendo todos os exercícios na gramática. Dificilmente eu falo uma palavra errada. E a minha leitura hoje Você é muito bom comunicador. E a minha leitura hoje ela é intensa. Gente, tá vendo? Ninguém tem bola de cristal. Assim, eu digo que eu não achei a psicologia me achou. A gente sabe tão pouquinho das coisas, ainda mais com 15, 16, 17 anos, você fazer uma escolha que você pensa, é pra vida toda. E quando a gente recebe pessoas aqui, a gente quer falar com gente apaixonada. Isso. Porque gente apaixonada faz diferença nesse mundo, né? E é só isso que faz a gente fazer algo melhor. Não é, resultado. O resultado vem. O resultado financeiro vem quando a paixão e o propósito, né? E assim, eu vejo muito isso em vocês. Paixão, propósito. Cara, vocês têm 1.400 alunos? Conta. Como é que é lidar da educação infantil até o ensino médio? Você sabe como é que é? Hoje nós estamos de férias, entre aspas, mas É. o barulho da criançada tá aqui dentro. Caraca. Você tá numa sala quieto, mas você tá ouvindo o barulho das crianças.
Você vai para uma praia, você está ouvindo um barulho das crianças. Isso é incrível. E é um barulho gostoso, da alegria, daquela correria. É, mesmo? Professor, Você sente falta Tá desse demais barulho da na sua conta. cabeça? Pá, professor, como é que é esse aqui? Como é que eu faço aqui? Como é que eu crio uma empresa? Como é que eu guardo dinheiro? Me ajuda a guardar dinheiro. Como é que é isso? Como é que eu vou ter... eu já investi tanto, olha, eu tenho tanto. Então você fica envolvido com isso. Isso é paixão. Aliado ao teu desempenho, você cria um propósito. Isso é maravilhoso. Então quando o aluno chega para você, professor, eu consegui investir tanto, eu já tenho 26 centavos de lucro, de rendimento. Eu falo, Olha. cara, você não tinha nada, presta atenção, não tinha Pois é. nada. Você tem quantos anos hoje? Tem 14. Cara, daqui a 10 anos, o que será esses 26 centavos? Então é uma questão de quê? Paciência, decisão, escolha. Porque ele pode gastar o dinheiro dele com outras coisas. Aham. E esse barulho vem na nossa mente, todo instante. Cara, e não é envolvido só o com isso. aluno, né? A gente, quando trabalha com criança, com adolescente, a gente trabalha com a família. Principalmente com a Na família. verdade, com a família, né? Exatamente. Com mãe, com pai, com vô, com vó, com os tios, né? Assim, é uma missão muito, muito relevante, né? Nas minhas aulas de empreendedorismo, a família está presente na minha aula. O pai e a mãe, ele apresenta o que o pai sabe fazer, o que a mãe sabe fazer, qual o tipo de empresa que ele trabalha, qual o ramo, qual o segmento que ele está na sociedade. E eu trago o pai para poder falar para os nossos alunos. Essa participação da família, isso é grande, isso é maravilhoso. E os pais amam falar do que eles gostam de fazer. É. E é tão legal, né? Filha adora saber história, né? Fala, cara, conta sua história. E a gente aqui tá contando a nossa história. Pessoas tão simples, tão comuns, mas que Deus uniu, né? De um jeito especial, de um propósito. Lembro demais de vocês no curso. É. Que destaque esse casal, gente. E sonhos, né? A gente tem que seguir. Nós somos da educação, eu e o Flávio veio depois, né? Que veio da minha família essa questão da escola. Foi de um sonho. Minha mãe, o sonho dela, ela que foi a fundadora do Colégio Shalom, que é a nossa escola. Ela sonhava, ela estudou como juvenista no Colégio Santa Clara, então as freiras ajudaram demais, que ela veio de uma família muito humilde. Ela iria ser freira, mas depois eu posso contar essa parte que não deu certo aí. Ela sonhava em chegar na escola e ser professora, bicicleta da cestinha, e ela descia, estacionava ali a bicicleta e ia dar aula. Esse era o sonho dela. Ela sonhava com isso, sonhava. E aí ela conseguiu ser professora. E ela foi? Nunca andou de bicicleta. E ela foi da não sabe bicicleta andar de cestinha, de bicicleta amiga? ainda. Mas ela teve uma escola por paixão, porque ela primeiro foi servidora pública e ela tinha aquele inconformismo, porque ela queria um ensino de maior qualidade, melhor qualidade, e ela não conseguia fazer isso no público. Por quê? Porque não depende só de uma pessoa, depende de um contexto. E aí ela Então começou ela a dar decidiu aula. dar aula, ela primeiro começou só alfabetizando. No primeiro ano já matriculou 100 alunos, teve que mudar da casa. Meu pai falou, para onde que nós vamos? Eu não sei, mas a aula começa o mês que vem, nós vamos ter que sair. E a casa dela se tornou Uma escola. empreendedora, como chama a dona? Dona Terezinha. Dona Terezinha. Dona Que Terezinha. um Empreendedora dia pode vir aqui falar. nata. Nossa, vai Empreendedora ser um prazer e professora recebê-la. por paixão. E por que eu falo que a gente muitas vezes tem que dar um Isso te chega? impactou? Demais. Olha Você só. cresceu com essa história, né? Cresci Dentro dentro da da escola. escola. Eu tive todos os cargos Mas aí dentro você foi da fazer escola. fisioterapia, Suzana? Exatamente. Por quê? Por quê? Porque eu não disse chega para as vozes. A gente não escuta. Ah, mas ser professor não dá dinheiro. Ah, mas isso, aquilo. Então eu fui como adolescente, 17 anos, terminando o ensino médio, que não sabia o que queria fazer para o resto da vida. Mas que se eu fosse ouvir a minha voz interior, hoje adulta ou antes um pouco, né? A minha paixão sempre foi educação. Mas as pessoas falavam e eu ouvia que dinheiro é difícil, que professor ganha mal. Então eu quis As vozes, né? ouvir As vozes. os meus amigos, As vozes. os pais que tinham outras profissões.
para tentar uma profissão que fosse mais rentável. Então eu prestei em todas as áreas, porque eu não sabia. Ah, você fez Ou eu vestibular? não Na aceitei época era vestibular. Você fez Eu vários fiz assim? várias Foi áreas. tipo Eu prestei loteria? para engenharia civil, eu Ah, prestei passou para pra tudo. fisioterapia. Na escola, não, na conta. UEG, Prestou pra quê? na UEG eu tinha fisioterapia e educação física. Eu falei, educação física eu não gosto nem de fazer exercício. Vou fazer esse outro curso aqui, mas eu nem sabia o que era. Nem Vou fazer esse sabia. outro, Loteria fisioterapia. total. Aí na federal eu fui lá decidir na hora, porque na minha época ainda não era pela Gente, internet, e era quando as comprava a ficha, tirava foto. Hoje o 7 por povo, 5. não, depende da nota do Enem. É. Eu vou decidir Aí eu depois. falei assim, vou fazer engenharia civil, porque meu pai trabalhava na construção civil e ele falava muito bem, só que ele era pintor de parede. Ah, Fazer engenharia civil. Aí na PUC eu prestei, que era PUC na época, né? É PUC ainda, né? Não, era católica. PUC. Era Era católica. Universidade Católica. Hoje é PUC. Eu prestei psicologia. Olha, E minha aí colega. prestei direito também. Tá em Anápolis. Em Anápolis. Meu Deus, peraí, Suzane, para tudo, para tudo, para tudo. Você fez vestibular para engenharia civil, Áreas. Psicologia, psicologia, fisioterapia fisioterapia e direito. E direito. e direito. E ela passou em todos. E passei. Aí Nossa, tinha um problema. aí é mais difícil ainda, né? Não, Porque tinha nada a ver. mas ela fez de manhã Aí eu psicologia. comecei, aí eu tinha que optar. A engenharia civil tinha muita matemática, não era minha praia assim tanto na época. É. Eu deixei em um segundo plano. Comecei psicologia e direito. Fazia psicologia de manhã, trabalhava na escola à tarde, fazia direito à noite em Anápolis. Aham. Fazia psicologia na PUC, trabalhava na escola, Ia para Nápoles ia todo para dia. Anápolis à noite, meu irmão me buscava quase meia-noite. E assim, né? Sem saber, né? E gostei demais de psicologia. Direito eu não entendia nada. A única matéria de direito que tinha, que era IED. Introdução ao Estudo de Direito, A mais importante, a foi a básica. minha primeira reprovação. Isso é bastidor, viu? Não conta isso pra ninguém. Ah, é? Ela tomou Foi a bomba na primeira frente. vez. Nem na base. recuperação não tinha Passou em todos os ficado. vestibulares e Ela reprovou tomou na bomba na matéria. base, gente. Gente, Na parecia Me que a acabou, me professora acabou. de Introdução ao Estudo de Direito, IED, parecia que ela falava japonês. E aí, na prova de recuperação lá, que eu tive uma chance lá, eu escrevi um bilhete. Professora, eu preciso tirar pelo menos tal nota, que eu não lembro agora qual. Ah, Porque senão eu vou ser... Percebe onde mora a paixão? Aqui não tinha paixão. Não. Aí reprovei, mas foi ótimo. Foi a melhor coisa que aconteceu. Porque eu tranquei o curso e já eliminei esse também. Aí o que aconteceu? Eu comecei fisioterapia. Falei, vou fazer esse, que era de graça, só que eu passei na turma para ser chamada no meio do ano. Ah, sim. Aí eu tranquei direito, tranquei psicologia e fui fazer fisioterapia porque era de graça. Olha E só. eu pensava assim, não, vou ajudar minha mãe, que já pagou escola cara para mim no ensino médio, então eu vou fazer esse curso aqui que é de graça. E era da área biológicas que eu sempre gostei e fiz e concluí, perecei um concurso ainda na faculdade, passei. Mas a minha não paixão mesmo, não era sua vocação. a minha paixão é a educação. Aí depois eu fui fazer pós-graduação em gestão. Gente, a história de vocês é a história de mais de 80% das pessoas. O tempo todo, se você pesquisar, mais de 80% das pessoas são Se eu frustradas Sim. profissionalmente. Sim. Se eu Fizeram o tivesse curso dito errado. chega, eu bem De Não verdade. chega. Não Thelma, chega. veio chega. Porque eu deveria ter dito chega para as outras vozes e seguido o que era o meu propósito de vida. Aí minha mãe, eu ouvi você falando assim, eu não quero influenciar meu filho porque eu deixo ele fazer o que ele quiser. Mas eu questionei minha mãe fez isso comigo. Eu falei, mãe, por que a senhora não me falou para eu fazer um curso na área da educação? Eu teria feito e era minha paixão. Só que minha mãe tá certa, ela não quis me influenciar nisso. Mas sempre foi a minha paixão. E eu acho que ela enxergava isso. Só que ela não quis me influenciar naquele momento. Mas foi muito bom. Depois eu fiz uma curva assim e voltei para o caminho que era a minha paixão, que é a educação. E hoje eu sou gestora educacional, sou diretora administrativa financeira da escola. E descobri em 2016 uma outra paixão que fica para um outro podcast, que é a educação financeira. Sim, você pode ser milionário. Olha, Independente da profissão que você siga. eu quero fazer esse curso. Gente, vocês estão E a gente ministra isso no método Chega. demais. E fala um pouquinho do método O Chega. método Chega é um método de inteligência emocional
A gente passa um dia inteiro trabalhando sobre os nossos aspectos financeiros, intelectuais, familiares, onde a gente aborda as questões primordiais daquilo que a gente precisa ser realmente chega para toda e qualquer situação que tem nos prejudicado. É um desafio, eu falo para vocês que não é fácil, mas é possível. Então, a gente precisa entender que nós trabalhamos com 5 Ds da alta performance, em tudo na nossa vida. Primeiro é decisão. Qual é a tua decisão? Segundo, direção. O que eu tenho que fazer? Terceiro, eu entro numa disciplina. Como que eu tenho que fazer? Todos os dias, toda hora. Quarto, diligência. Como que eu estou fazendo as coisas? E quinto, o domínio. Sucesso não existe. O que existe é domínio. O que existe é domínio. E para você ter domínio, você precisa de treinar. Você precisa de treinar. Aquilo que você sabe fazer, você tem que ser bom. E para ser bom, precisa de prática. Treino, 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 treino. Para treinar, você precisa deixar outras coisas para você ser bom naquilo que você sabe fazer. Para você se manter aonde? No domínio. É onde o pessoal chama de sucesso. Tudo bem, pode ser chamado de sucesso. Mas sucesso não existe. O que existe é domínio. Domina aquilo que você sabe fazer. E sabe fazer bem feito. No Método Chega, a gente trabalha exatamente sobre isso aí. Estudar. Estudar faz diferença na vida da pessoa? O que a gente pode falar para um jovem que, assim, vamos falar que é uma delícia, né? Estudar português, matemática, química, física. 5 professor de matemática no ensino médio. Não é algo assim, nossa, prazeroso. Mas para quê? Por quê? Vocês descobriram isso? O que você pode falar ali, ó, para afirmar assim, ó, filho, vai, continua. Isso tem um sentido para você. Eu vou trazer uma teoria para vocês aqui, para vocês entenderem o que é propósito. Vamos lá. Eu tenho meta. O que é minha meta? Eu quero ser isso. Beleza. Tá, exemplo mais claro. Quero ser médico. Uhum. Beleza, top. Quer ser médico. O que eu tenho que fazer para ser médico? Eu tenho que criar minhas estratégias. Então eu preciso do quê? Preciso estudar. Como estudar? Aonde estudar? Quantas horas estudar? Com quem estudar? Quem vai me apoiar? Quais são os meus recursos? Para se chegar num propósito. O que é propósito? É quem eu me tornarei quando eu alcançar minha meta. Mas para eu alcançar minha meta e ter um propósito de vida, eu preciso ter estratégia. Aí entra a questão do estudo. O estudo não é só você frequentar uma sala de aula. Não. O estudo é o que eu estou ouvindo? O que eu estou alimentando? De que eu estou me alimentando? E quando eu falo alimentação, alimentação mesmo também. Um copo d'água, um suco, uma alimentação bem equilibrada. Saudável. Porque isso me direciona o quê? A ter foco nos meus estudos. Eu preciso estudar, eu preciso ler, preciso me ater àquilo que é importante para alcançar um propósito. Flávio, e assim, né? A gente conversando aqui, batendo esse papo, você fez ciência da computação? Sim. Fez ciência da computação. Terminou, falei, mãe, terminei esse curso que você queria. Mas minha vibe é direito. Sonhei com isso, penso nisso, mas passei ali 5 anos num outro lugar que não fez sentido para você. Fez só assim, né? Concluir algo, né? Que também é muito importante. Claro. Mas quanto antes. E aí é uma coisa que a gente, como pais, precisa observar. Cara, se seu filho chega em você e fala, mãe, não é isso que eu quero, livra o menino disso. Fala, filho, eu tô aqui por você e para você. E se não é isso que você quer, porque eu recebo pessoas com um peso muito grande nas costas, porque formaram. Porque formaram e não é aquilo. E não é a paixão. E não é o propósito. E não vê sentido. O peso é maior. Porque você tem um diploma. Ai, filho, mas você tem um diploma, você não vai fazer isso? Você não vai experimentar isso? E é tão difícil, é tão adoecedor você fazer algo que você não nasceu, que você não se encaixa.
Às vezes eu pergunto para os meninos, assim, meninas assim, né? 25, 26 anos, já formaram. Por que você terminou o curso? Ah, eu achava tão fácil. Eu sempre, cada semestre que passava, eu pensava assim, não, no próximo semestre vai ter algo que eu vou gostar. No próximo semestre vai ter algo. E foi tão. E eu tirava as melhores notas, isso sem ter propósito, sem ter chamado, sem ter sentido. Aí você imagina uma pessoa assim, termina o curso e não quer fazer um estágio, não quer tentar nem chegar perto, não se aproxima. É como se fosse uma doença, sabe? Isso é muito sério. E foi por isso que a gente criou, que assim, eu falo assim, eu não faço o que eu quero, eu faço o que tem que ser feito. Quando fala assim, não, gente, é isso que está acontecendo aqui, ó. Nunca escolhi falar de orientação profissional, de carreira. Gosto de falar de outras coisas. Gosto de falar de relacionamento, gosto de falar de, né, assim, como se comunicar melhor. Se eu fosse escolher um curso para fazer, seria, né, a minha escolha seria diferente, sabe, Suzana? E Flávio. Mas isso é uma questão tão impactante na vida das pessoas, a gente sabe que a profissão impacta em todas as áreas da vida. E se você não gosta, se você não é feliz, se você vai arrastado para o seu trabalho todo dia, porque tem gente, a maioria das pessoas está indo arrastado para o trabalho. Porque eu não tenho mais minha mãe e meu pai para pagar meus boletos. Eu não tenho escolha. É isso que eu fiz? Aí tem o emprego, é isso que eu vou fazer. E é adoecedor. Então, se eu posso falar, pai, mãe, seu filho chegar para você e falar, mãe, não é esse curso. Não é isso que eu nasci para ser. Eu ainda não sei o que é, mas isso aqui não é. Livra ele disso. Sabe? Seja parceiro nesse ponto, porque você vai fazer ele perder menos tempo e ele vai conseguir alcançar algo, né, que realmente faça diferença na vida dele. Como o Flávio fez. Suzane fez fisioterapia e é uma educadora, né? Nasceu educadora, mas não sabia. Flávio fez informática e é o... Não, mas é o cara da comunicação, né? É o cara do direito, das finanças, né? E, então, quer dizer, a gente demora demais, às vezes, para achar o nosso caminho. Mas quando a gente tem apoio da família, isso fica mais fácil. O que vocês acham disso? Você falou um ponto importantíssimo. Importantíssimo. Pai, mãe, presta atenção que eu vou dizer para vocês. Teu filho precisa ser amado. Teu filho precisa entender que você ama, que você entende a paixão dele. Quando isso acontece, você libera teu filho para a vida. Você libera teu filho para viver. Ele vai acreditar na paixão dele e as coisas vão acontecer. Pensa sobre isso. Nosso aluno precisa de uma entrega 100% do nosso professor. Ele precisa de uma entrega 100% dos nossos pais. Eles precisam entender que eles são amados pela paixão que existe neles. Quando a gente faz isso, a gente deixa a pessoa livre para viver melhor. Ótimo, nossa, bom demais. Ela Suzane? falou para os pais, e eu falo para você, jovem, para você, aluno, para você, estudante. Faça um exercício, feche seus olhos ou de olhos abertos, esteja num lugar, só você, com uma folha de papel, ou se você não gosta de escrever, vai pontuando na sua mente. Diga chega para todas as vozes, porque às vezes você está escolhendo, eu vou fazer medicina. Então fala chega para aquela voz. Por que? Escuta a sua voz interior. Por que eu escolhi medicina? Por que eu escolhi comunicação? Por que eu escolhi? Por que eu não quero fazer um curso formal agora? Porque às vezes não é seu momento exato. Escuta. Escuta o que você tem paixão. Eu tenho tanta paixão pela educação que eu estou de férias. E ontem eu saí da escola às 5 horas da tarde. Eu sempre arrumo uma coisinha a mais para fazer lá. Eu saio da minha casa, levo minha filha para lá também. E ela também é apaixonada em ficar lá. Porque eu faço hoje o que eu amo. E, consequentemente, você tem essa satisfação. Então, escute
a sua voz interior e depois tome a decisão. Não precisa comunicar isso para sua mãe, para o seu pai ou para alguém agora, mas fale para você. É isso. Nossa, gente, bom demais, né? Bom demais receber esses dois aqui, porque são apaixonados no que fazem, né? Tem sentido. É Faz bom sentido. fazer sentido? Tem sentido. É bom fazer sentido. Gente, pai, mãe, jovem, adolescente, sua vida tem muito valor. Você é muito importante. Você nasceu com talentos. Você já tem aí um monte de habilidade, um monte de coisa. Você só precisa descobrir. E a gente quer te ajudar nisso, né? Então, assim, entra lá no meu Instagram. Tem um teste perfil comportamental para você já se conhecer um pouquinho melhor, saber que bichos, que animais moram na sua casa, né? E assim, porque a gente só toma decisão legal se a gente tiver autoconhecimento e se a gente tiver autoestima. Se eu não me estimar, eu não sei falar chega. Exatamente. Eu não sei falar não. E eu vou ouvindo um monte de vozes. E se eu puder falar, pai, mãe, assim, não tem receita, mas tem um detalhe. Só ama. Ama, abraça. Não tem palavra? Abraça. Toca. Toca seu filho. Ele pode, às vezes, chegar para lá, porque adolescente é bem assim, né? Vocês vão ver, né? Essa fase é diferente. Às vezes ele fica te empurrando e você abraça mesmo assim. Porque é muito importante você mostrar para o seu filho todos os dias que ele é amado pelo que ele é, não pelo resultado e pela nota que ele tem. Então, anota isso aí. Perfeito. Gente, obrigada pela presença de vocês, obrigada por esse momento tão importante, tão impactante Nós que agradecemos. nas nossas Nós vidas. agradecemos a E eu espero oportunidade. que isso chegue para o máximo de pessoas. Nós também esperamos. Gratidão, Gratidão gratidão mesmo. pela oportunidade. Obrigada. Eu que agradeço para as próximas edições. E fica a dica, né? Que nós temos uma criança de 3 anos. Fala o Instagram, Flávio. Flávio Instagram. Matos. FlávioMatos.oficial. Suzane Matos, ponto oficial. E Thelma Rezende oficial. Tá todo mundo oficial aqui. Todo mundo oficial. Segue lá, tem muito conteúdo interessante. Não esquece que tem livro do Flávio, quentinho, e tem uns aí no forno. Isso aqui Outubro, novembro tá saindo mais 2. Olha aí que maravilha. Vamos escrever ainda um Pode livro escrever. juntos. Vamos. Pra cima. Bora. Bora pra cima, né? Bora pra cima, Como é que sério. era aquele negócio que você Isso aqui sabia? tá cada dia melhor. Nossa, gente, Isso eu aqui fiz o tá curso cada dia deles. Eu fiz o método Chega com eles. Foi maravilhoso. Você tem que fazer também. Setembro tem, hein? Bora. Isso aí. É isso aí.